hoje de noite? Alguma coisa para que vocês estão perdidos? Que vocês queiram tirar dúvida? Eu posso continuar mostrando como é que funciona aqui o CAD. Eu gosto de ver o CAD mesmo também. Então tá. Então vamos lá. Vamos ver o CAD. Lembra que eu já tinha falado para você sobre os bloquinhos dinâmicos? Isso daqui, o porquê da importância do CTB, né? Uma colega antes tinha perguntado se dá para deixar tudo branco, tudo linhas brancas. Bom, gente, não dá para deixar tudo linhas brancas. Porque quando a gente for imprimir, vai ter uma diferença. Essas linhas do terreno, por exemplo, são linhas que elas vão aparecer na planta baixa. É só para delimitar o terreno mesmo, tá? Linhas finas, as mais finas são as linhas que estão lá no chão. Vocês imaginem entrando numa casa de cima, um corte, tá? O que vai aparecer em primeira vista? O que é que vai estar mais próximo da visão de vocês? Vai ser as paredes, né? Então, a espessura das paredes sempre vai ser a espessura mais grossa de todas as linhas que tem ali. Eu vou dar um exemplo aqui. Vou mostrar, só voltar aqui na questão dos blocos dinâmicos. Vou fazer uma parede. Vou fechar uma parede aqui para mim poder colocar a porta. Não demarquei a linha da garagem, né? Vocês têm uma garagem nesse projeto de vocês. Então, 2,5. Vocês estão vendo aquilo que eu falei para vocês antes do F3 puxar os pontinhos? Ó? Eu não estou vendo a sua tela. Peraí. Obrigada. Obrigada por avisar. Deixa eu compartilhar. Tinha esquecido de compartilhar. Agora vocês estão conseguindo enxergar? Sim, agora sim. Tá, beleza. Ó, tô puxando lá pro meio de novo. Vamos desativar o F3. E vamos demarcar a garagem aqui. Só para nós poder dar a continuidade. 2,5 por 5, então vai ser uma garagem bem pequenininha para um carro bem grande. Vamos cuidar da layer. Que eu tinha falado com vocês antes. Meu computador está travando um pouco. Ó, alvenaria, né? Nós vamos vir em linha. Vamos fazer a parede. Vamos fazer a parede aqui. Então, para me explicar aqui para vocês sobre os bloquinhos dinâmicos que está dentro desse arquivo que eu enviei para vocês. Vocês estão vendo que a porta aqui ela tem um tamanho, né? Quando a gente tem uns outros bloquinhos que eles não são assim, a gente tem que não são os editáveis, a gente vem, coloca o tamanho da porta, por exemplo, essa porta aqui, como é a porta de entrada, eu quero que ela tenha 1,20. Tá? Vai ser uma porta pivotante, essa porta aqui. Aí eu quero que ela tenha o tamanho de 1,20. Quando são blocos que não são editáveis, a gente tem que pegar um ponto, fazer um ponto, uma linha de referência aqui,
esse daqui tem 1,20. Selecionar o bloquinho, vir em Scale, ou escala, né? Clicar na ponta e puxar o bloco para ele crescer até o tamanho aqui. Depois, às vezes, ainda tem que ajeitar o bloco, editar ele, porque ele não dá o tamanho certo. Esses daqui, que são blocos dinâmicos, ó, ele tem 70 centímetros de largura, essa porta, tá? E eu quero que ela seja de 1,20, tá? Ó, outra coisa importante, o vão vai ser 1,20, mas nós temos as guarnições da porta aqui, que também entram nessa contagem, tá? Às vezes, no projeto lá do escritório, vou dar um exemplo aqui para vocês. Não sei se aqui tem alguma porta que dá para me dar um exemplo. Ó, o vão aqui era um vão de 80, mas eu tenho 2,5 centímetros dessas guarnições aqui, ó. O vão em si é um vão maior, mas a abertura da porta é um pouco menor. Então, isso é uma coisa que depois, na vida profissional, a gente tem que tomar bastante cuidado. Geralmente, em casas antigas, como a gente foi fazer uma reforma esses dias, eu estava encontrando os vãos, esse vão aqui, que é de um marco da porta até o outro, isso daqui estava medindo 83 centímetros. O ideal para uma casa, hoje em dia, pensando em acessibilidade, pensando que a gente está construindo uma casa para o futuro, e até mesmo por questões de venda também, uma coisa que me diziam muito na faculdade e eu não entendia era assim: você está construindo uma casa agora, mas você tem que pensar se daqui a 5, 10 anos o teu cliente não vai querer vender essa casa. Tu tem que pensar que essa casa tem que ser uma casa boa para vender. Eu ficava pensando assim, poxa vida, mas a pessoa está construindo a casa agora, uma casa para ela passar a vida dela, por que ela vai pensar em vender essa casa, né? O que acontece? Dependendo como a gente faz o projeto de uma casa, dependendo da idade das pessoas, todo mundo vai pegando idade, né? Todo mundo vai envelhecendo. Algumas dificuldades de transição são encontradas, tá? Vou dar o meu exemplo para vocês. Na casa dos meus pais, onde eu morava antes, o vão das portas é 75 centímetros. Por 3 anos eu precisei utilizar uma cadeira de rodas, tá? E a minha cadeira de rodas, ela tinha 70 centímetros de largura. Ó, a cadeira tinha 70 centímetros de largura e as portas tinham 75. Ou seja, como a minha cadeira era uma cadeira menor do que essas cadeiras de roda padrão que a gente recebe por empréstimo, às vezes, nos hospitais, o quê, para utilizar em casa, a minha cadeira ainda passava por essas portas. Mas daí vocês imaginam assim, um dia vocês, ou alguém da família, quebrar uma perna, quebrar um pé, precisar utilizar uma cadeira de rodas dentro de casa. Por isso, o mínimo dos mínimos ali, é bem apertadinho ainda, é 80 centímetros. Mas o ideal é sempre o vão de abertura das portas ser 90, tá? Porque a largura das cadeiras, e isso eu já estou falando em acessibilidade e em questão de venda também. Por isso que quando a gente vai projetar uma casa, a gente tem... Sei que vocês vão dizer assim, nossa, já é muita informação. Sim, é muita informação, mas isso a gente vai aprendendo ao longo do tempo, tá? A gente vai aprendendo o porquê das coisas ao longo do tempo. Não é só assim, eu tenho que projetar uma casa para uma família de 5 pessoas, 2 adultos, 3 crianças, e a casa tem que ser funcional, né? A gente tem que pensar além disso. Como é que as pessoas vão utilizar essa casa? Né? De que forma que elas vão utilizar essa casa? E a questão de venda, infelizmente, tá valendo, né? Então a gente tem que pensar nisso também. Porque uma casa bem projetada, o custo dela ao longo do tempo se eleva.
quando a casa é funcional, quando os ambientes são bons de circular. Então, a casa em si é valorizada, tá? Então, isso é uma coisa que também, se vocês conhecem algum corretor imobiliário e conversarem com eles, vão explicar isso para vocês também. Isso é uma coisa bem interessante. A gente não pensa, né, nisso, ou pensa pouco. Tipo, tô construindo uma casa para família, para tantas pessoas realizar o sonho delas e tal. Mas e se elas precisarem vender? Gastei 800 mil para fazer uma casa, tá? Ela não é funcional. A largura das portas não é ideal. Essa casa vai se valorizar com o tempo? O que vocês acham? Acho que não, né? Se alguém aí quiser opinar. Ó, pessoal, vocês viram que aqui, ó, eu fiz a espessura de uma parede e aqui essa parede aqui, ó, ficou passando no meio da porta. Não sei se vocês já conhecem esse comando aqui, ó. Para vocês ali em inglês, está aparecendo trim. Aqui é o aparar, tá? Então, a gente seleciona todas as linhas envolvidas, vem aqui em cima, clica e corta. Ó, vocês estão vendo que aqui é por outro lado. Ela cortou? Por um lado não, né? Vocês viram que tem uma linha aqui? Alguém viu que eu tinha colocado uma linha aqui antes? Não sabe me dizer o porquê que eu coloquei essa linha? Já nós estamos aqui para aprender e tu tá perguntando se a gente sabe, né? Mas isso é para vocês prestar atenção, tá? Eu vou pegar uma polyline aqui, que acho que fica mais fácil. Para vocês visualizarem, vocês conseguem visualizar direitinho aqui? Alguém consegue me responder? Não, dá pra ver sim. Tá. Ó, para não acontecer isso que aconteceu, vocês têm que entender o quê? A gente tem blocos, eu tenho uma linha aqui, tá? E eu tenho um bloco aqui. Esse bloco aqui é a parte, tá? Esse comando aqui, ele não vai reconhecer esse bloco, tá? Vocês viram que eu passei o corte aqui no meio da porta, né? Aí um lado ficou certinho e o outro lado sumiu a parede. Então, aqui eu vim com uma polyline, que é esse comando aqui em cima, tá? Que eu consigo fazer a linha reta até aqui, pegar o cantinho da porta, subir nela aqui e voltar. Aqui eu tenho que desativar o meu F3. Deixa eu te perguntar, Jéssica. Oi. Você acabou de falar do F3. Se eu não tivesse com ele selecionado, não iria aparecer para mim esses pontos da porta, né? Exatamente. Tá, Exatamente. obrigada. Então, assim, ó, pessoal, tem 3 botões que vocês vão utilizar sempre. Assim, ó, direto. Vocês vão gastar esses botões. É o ESC, o F3 e o F8. Esses são os comandos que vocês, assim, disparado vão utilizar, tá? Além de utilizar o line, o trim, o copiar, esses são, no teclado aqui do computador de vocês, são os botões que vocês mais vão utilizar. Eu até, o meu ESC aqui, a minha calopsita arrancou a tecla e... tem alguém querendo entrar. Então, o meu ESC às vezes não funciona direito. Mas, ó, vocês entenderam como é que funciona esses bloquinhos aqui, né? Ó, eu consigo aumentar e diminuir eles, tá? Porque eles são dinâmicos. Esses são chamados blocos dinâmicos. Eu tenho também as janelas. E isso daqui é uma coisa bem bacana para vocês. Eu não vou dar continuidade direto, não vou fazer a planta inteira, só para mim poder mostrar para vocês algumas coisas, como é que funciona, o porquê da importância lá do CTB, depois eu vou botar em imprimir. Vou pegar uma porta aqui.
uma porta dupla. Eu vou copiar essa porta. Vou colocar aqui atrás. Eu não sei se vocês viram ali nesse croquis que eu enviei ali no Whats. Aqui seria a garagem, aqui seria o escritório, aqui um lavabo, lavanderia, cozinha, e aqui a saída para os fundos, né? Aí aqui, nesse bloquinho aqui da porta, nós temos, deixa eu só botar aqui no cantinho, ó, isso daqui, ó, pessoal, é uma coisa bem, é um cuidado que, né, agora não vai ser, agora não vai ser relevante, agora, mas depois vocês já vão saber. Ó, vocês estão vendo que nas portas tem esse pedacinho de guarnição aqui pra dentro, né? E aqui é o que vai pro fechamento de portas ou janelas que vocês estão colocando no projeto de vocês. Ó, aqui nesses botõezinhos aqui, ó, vocês viram que trocou aqui? Ó, o sentido das aberturas. Ó. Isso daqui vocês podem ir testando. Aqui tem espessura, para te escolher a espessura da parede também. Vamos dizer que a nossa parede aqui seja de 20. É só supor, ó. Então, eu tenho a espessura dela aqui que vai mudar, que vai aumentar. Aqui nós temos as vistas, tá? Algumas vistas do que seria essa porta. Ó, tu não precisa ir lá pegar o bloco, só precisa trocar aqui. Então, esses blocos dinâmicos é a maior facilidade que alguém já inventou. Eu queria saber quem foi a pessoa que inventou esses blocos dinâmicos. Porque, gente, vocês imaginam, antigamente eu tinha que pegar, ó, isso daqui é uma vista lateral, né? Como se fosse um corte, uma planta em corte. Antes a gente tinha que pegar e desenhar todas essas linhas aqui, ó. Vocês imaginem. Ó, todas essas linhas a gente tinha que desenhar linha por linha das portas. Tudo automático, tudo à mão, né? Nada automático. Hoje em dia, tu seleciona e no clique ali tu tem todas essas vistas num único bloquinho. Isso é muito, muito fácil. Disso daqui que eu estou explicando para vocês, pessoal. Quais dúvidas mais vocês têm em relação a linhas, em relação à utilização de blocos? Vocês podem perguntar. Jéssica, boa noite, tudo bem? Oi, Eu não estou conseguindo fazer esse espaço que você deu, esse recuo de 3 metros no fundo, 1,5 metro nas laterais. uhum. Tá, pega, consegue ver? Tá conseguindo ver aqui? Consigo. Tá. Então você vai pegar uma linha, vai clicar aqui, que é o limite, né, do teu terreno. Vai clicar aqui e vai trazer para baixo. E daí tu vai digitar esses 3 metros. Aqui, como o meu arquivo está em centímetros, 3 metros vai ser 300 centímetros, tá? Então, eu vou digitar 300 e dar um Enter. Ó, você viu que ele fez uma linha aqui, né? Essa linha de limitação, então, da distância entre minha residência e o limite do terreno. Então, só para confirmar, eu faço a estrutura parede da residência e depois que eu crio essa linha aqui, colocando o recuo? Não, primeiro de tudo tu faz o recuo. Como eu tinha mostrado, depois eu vou ter que pedir para vocês o e-mail de vocês, ou eu vou ter que largar o vídeo no YouTube, eu não sei como. Eu tentei compartilhar o vídeo com vocês ali no WhatsApp, mas ele ficou muito grande, o vídeo da explicação inicial. Primeiro de tudo, eu sempre vou fazer o limite do meu terreno,
sempre o limite e sempre vou fazer, logo depois de ter feito o limite aqui do terreno, eu vou fazer demarcação dessas distâncias, né? Que nem aqui são 3 metros no fundo, 3 metros nas laterais e 5 metros na frente. O professor explicou para vocês o porquê dessas medidas? São medidas legais, depende de cada município. Isso aí, isso aí, beleza. Que bom, pelo menos uma coisa. Bom, mas assim, pessoal, sempre de tudo, limite do terreno, tá? Depois, o limite do início da casa, tá? Que são essas distâncias aqui de 3 e 5 metros, tá? Então, você sempre façam essa sequência, sempre demarcar o terreno, demarcar as distâncias, tá? E essa linha vermelha aqui que eu fiz antes no início é só para delimitar que a minha casa vai ficar dentro desse perímetro aqui, tá? Claro que a nossa casa não precisa ser retangular, né? Dá para ter alguns cheios e vazios ali. Não é para ser uma planta recortada aqui, não precisa ser esse formato retangular. Eu vou mostrar aqui para vocês como ficaria na impressão. Para quem perdeu antes, sempre DWG para PDF, tá? E sempre ISO Full Print. Sempre que a gente vem aqui e procura o ISO Full Print para poder colocar em imprimir. Vamos escolher o A3, tá? Vamos ver se será que alguém viu que tem uma coisa errada. Ó, vocês estão vendo que essas linhas aqui de alvenaria estão mais grossas, né? Então, elas estão mais grossas. Lembrem que esse desenho aqui, agora que eu formulei a planta de impressão, eu não coloquei escala. Não tem escala, pessoal. Eu não coloquei, tá? Justamente para mostrar para vocês. Olha aqui, vocês estão vendo que a linha de delimitação do terreno é mais fina, tá? E a linha de parede é bem mais grossa. Claro que se a gente for colocar isso daqui para imprimir assim, vai ficar uma coisa extremamente grossa, bem grosseira, tá? Uma coisa que o pessoal pediu antes de hoje de tarde foi como inserir imagens aqui para dentro, porque vocês vão fazer a prancha de vocês, tá? Aqui embaixo, como eu tinha mostrado eu tinha enviado hoje de tarde no grupo, eu já coloquei uma prancha configurada para vocês, tá? Ela já está configurada dentro das normas da ABNT, já está no formato A3, e aqui embaixo vocês têm o espaço, eu acho que na prancha de vocês é embaixo a legenda, né? Isso. Tá. Aqui eu vou colocar esse arquivo de volta ali o arquivo do CAD de volta do grupo para vocês depois, porque eu configurei certinho a prancha aqui para vocês, tá? Tá 25 milímetros, que é 2,5 cm nessa parte aqui, porque quando a gente manda a planta para a prefeitura, é nesse lado aqui que o pessoal faz 2 furos aqui, dobra ela em 3 ou em 4 partes e encaderna, tá? Então, por isso, essa distância aqui de 2,5 cm nas pranchas. E aqui, sempre 7 milímetros nas demais laterais. Aqui eu deixei, ó, demarcaçãozinha, da onde ficam os 7 milímetros. Essa prancha já vai configurada para vocês depois, tá? Daí vocês só começam a montar o projeto de vocês dentro dela. Os limites aqui já estão ok. Depois vocês vêm e colocam o selo aqui embaixo. O professor deu um tamanho
Ele disse de que tamanho que deveria ser esse selo para vocês colocar aqui embaixo? Ele já passou pronto. Ele deu um Ah, arquivo e aí as pranchas também já estão prontas, aí é só a gente colocar as imagens dentro. tá. Beleza. Uma coisa que eu não sei se vocês sabem, né, disso, mas às vezes pode acontecer. Ó, eu venho aqui, cliquei dentro da minha folha, para mim poder posicionar o meu desenho dentro da folha, né? Aí eu quero sair. Vocês estão vendo que aqui tá em azul, né? Esse limite aqui, que é o limite do layout aqui, da visualização. Aqui é o layout, né? Mas aqui é a visualização do que está o meu modelo, do que está desenhado no meu modelo. Então, para mim sair daqui, eu sempre clico 2 vezes fora. Clico com o botão esquerdo para entrar dentro da prancha e 2 vezes fora para sair. Sempre cuidem, pessoal, porque assim, às vezes, eu tô aqui, tô mexendo, dei 2 cliques aqui dentro, como é que eu saio? Né? Então, vocês configurem, né, deem uma afastadinha, clica, 2 cliques no botão esquerdo dentro, ajeita a planta de vocês ali, 2 cliques fora. Tá, eu vou mostrar para vocês como inserir as imagens. A gente vai pensar como aqui inserir, né? Não. Vocês vão digitar IM, ó, vai aparecer imagem. Clica em imagem, aí aqui vocês vão ter algumas opções. Eles sempre aparecem em DWG aqui, mas vocês clicam aqui nesse botãozinho e vai em anexar imagem. Aí a gente vou pegar uma imagem de exemplo aqui para vocês. Vai selecionar, vai clicar em abrir, tá? Ele não tem como a gente recortar a imagem. Digamos que vocês vão colocar isso dentro da prancha de vocês ali. Ó, dar o M, mover aqui. Vou colocar as imagens aqui, tá? Só como um exemplo para vocês. Vem aqui, clica de novo na imagem, vai abrir um outro arquivo, vou pegar uma outra imagem. Ah, mas já a minha imagem não vai ficar, não vão ficar do mesmo tamanho. Tu pode utilizar, ó, vocês estão vendo que aqui tem uma pontinha, ó. Tá vendo que a imagem tá crescendo ali, né? Ó. Vem, bota em cima dessa, dá um move, puxa para baixo. Tá ali 2 imagens. Entenderam? Sim. Tá. Então, vocês vão configurar, tipo, que nem vocês têm que fazer a prancha de diagramação, né? Como eu tinha explicado essa semana ali no grupo, na prancha de diagramação de vocês vão ter, né, setorizado um local na prancha onde vocês vão ter as imagens, daí vocês vão ter texto, ou, por exemplo, que nem aqui, digamos, eu quero botar 2 imagens aqui e quero escrever o texto embaixo, né? Vocês podem fazer isso. Não tem uma regra específica, né, para vocês terem a localização de cada coisa nas pranchas. Colocar imagens, colocar croquis, colocar o fluxograma de vocês. Essa primeira prancha, que é a prancha da diagramação, é a prancha onde vocês vão apresentar o projeto de vocês de forma escrita, né, de forma desenhada. E a gente sempre diz assim, às vezes eu tenho que desenhar para o cliente entender, né? Digamos que você não vai conseguir verbalizar, você não vai conseguir falar para o teu cliente, mas tem que ser entendido através da tua prancha. Então, por isso, na prancha de diagramação, todas as informações que vocês têm do desenho de vocês, até mesmo um croquis mal feito assim, é uma informação, tá? Porque Essas imagens que a gente pode colocar, só pode ser JPG ou pode ser qualquer uma? pode ser JPG, pode sim.
Por que é importante vocês colocarem esses croquis nessa prancha de diagramação de vocês? Esses croquis vão dar para o professor a ideia de que vocês tentaram várias opções, que vocês analisaram como essa planta poderia funcionar. Então, até uma colega havia mandado lá no grupo um fluxograma diferente, né? Em que ela escreveu o nome dos setores e fez flechinhas, né? Isso dá para o professor entender que uma setorização assim foi pensada de forma como os clientes vão utilizar esses ambientes, como vai ser o fluxo, o caminhar dessas pessoas dentro da residência, como elas usam essa casa. Mais alguma dúvida, pessoal? Alguma dúvida que vocês queiram tirar? Ou alguma coisa que vocês queiram que eu mostre para vocês? Eu tenho assim, uma visão. Eu andei aprendendo Revit, andei vendo Uhum, o SketchUp e vi uhum, também o AutoCAD. Cara, uhum. eu achei o AutoCAD muito manual, muito arcaico. O outro você puxa a parede, já vira o 3D, já põe o telhado, já faz tudo rápido, mais fácil, né? E assim, Sim. a desculpa da nossa apostila foi que usa-se muito o AutoCAD porque muita gente usa, né? Mas ele quis dizer, não é o melhor. Não, não, realmente. O AutoCAD, ele não é assim o melhor. Mas o que que acontece? Não são apenas arquitetos e engenheiros que utilizam esses programas, né? Por exemplo, o escritório de arquitetura precisa que um designer de interiores de um outro escritório faça o detalhamento técnico para eles. E esse designer é uma pessoa que não ganha muito e tem para pagar apenas a licença do AutoCAD, tá? Isso pode acontecer. Já aconteceu, na verdade. Os escritórios, por mais que tenham a plataforma BIM instalada, uma outra coisa que acontece também são os arquitetos mais de idade, tá? Um exemplo que eu dei hoje de tarde, acho que foi hoje de tarde, um exemplo que eu dei no grupo foi o escritório do Paulo Mendes da Rocha, tá? Vocês pensam, o cara simplesmente ganhou o Oscar da arquitetura ainda utilizando o AutoCAD. Bah, realmente como o colega disse, bem arcaico, né? Só que mais arcaico do que isso é que a gente pode utilizar todas as ferramentas. A gente pode utilizar a plataforma BIM, a gente pode utilizar o AutoCAD, a gente pode utilizar SketchUp, os maiores e melhores renderizadores. Mas o básico do básico nunca deve ser esquecido, que é isso daqui, tá? Isso daqui não importa se é um escritório pequeno, médio, grande, em que lugar do mundo for, em que país for, desenho à mão é extremamente importante, tá? A gente perde muito tempo desenhando no CAD e tal. Por isso que a gente desenha à mão, mesmo às vezes quando a gente vai desenhar no BIM. As primeiras ideias é sempre à mão. Quando a gente vai fazer entrevista com o cliente, a gente não vai fazer entrevista com o cliente com o computador aberto, né? A gente tem que ter uma prancheta, ter papel e caneta, fazer estudos, que nem esse estudo de fluxograma que vocês fizeram. A gente parece assim a coisa nossa mais arcaica, né? Papel e caneta e a cabeça. Mas e é isso que funciona. Na vida real, é isso. O BIM, o Revit, o ArchiCAD são maravilhosos. São. No escritório onde eu trabalho, a gente utiliza AutoCAD, ArchiCAD e o SketchUp. A gente ainda utiliza o SketchUp, né? A minha chefe, ela só sabe AutoCAD e SketchUp. E o engenheiro que trabalha com nós trabalha com ArchiCAD. Então, se a gente vai, por exemplo, assim, agora, como deu essas coisas da pandemia que permitiram a gente trabalhar remotamente, a gente consegue trabalho remoto em diferentes escritórios. Vou dar um exemplo para vocês, um escritório que eu trabalhei no final do ano passado, foi em João Pessoa.
Eu estou no Rio Grande do Sul, tá? E eu fiz detalhamentos técnicos só, apenas e exclusivamente dentro do SketchUp, tá? Vou mostrar uma coisinha aqui pra vocês. Tipo, vocês vão me dizer assim, mas já é SketchUp, né? Dentro, dentro do SketchUp, nós conseguimos fazer acontecer, tá? Porque o SketchUp, ele também é considerado um programa BIM. Isso daqui tá tudo bagunçado, mas é só para mim mostrar para vocês uma ideia do que é possível fazer dentro do SketchUp, tá? Para esse escritório, claro, isso daqui, todas essas linhas aqui, se alguém já mexeu no SketchUp e sabe como é que funciona, a espessura delas tá toda a espessura mais fina possível, tá? Aí a gente tem aqui os estilos. Dentro desses estilos, a gente consegue tirar só linhas. Digamos que eu retiro todo esse mobiliário, eu quero só as linhas das paredes aqui. Eu quero só esse desenho aqui, tá? Isso daqui eu alinho tudo direitinho, venho aqui, tem as vistas. Eu crio cenas com essas linhas aqui e eu levo para dentro do outro programa que vem instalado junto com o SketchUp, que é o Layout. Né? Eu levo para dentro do layout e dentro do layout eu tiro todas as cotas desse desenho aqui. Claro que na faculdade os professores não nos encorajam a fazer isso, porque a gente não precisaria de SketchUp não, perdão, de AutoCAD, né? Nós conseguiríamos levantar o 3D todo no SketchUp com base em um croquis, nós erguemos em 3D, nós transformamos esse desenho 3D em 2D, né? Nós fizemos o contrário do que nós estamos fazendo aqui. E a gente consegue tirar toda a parte técnica desse desenho. Como o colega falou antes, o Revit é bem mais fácil. O SketchUp funcionaria basicamente como um Revit. É bem complicado, né? Ninguém agora mais quer usar CAD depois disso que eu expliquei, depois disso que eu mostrei. Mas, infelizmente, a gente ainda utiliza muito AutoCAD. Essa compatibilização de projetos entre escritórios diferentes, entre profissionais diferentes. O AutoCAD ainda é muito necessário. E deixa eu te fazer uma pergunta, Jéssica. Então, assim, dos cursos de programas que tem hoje no mercado, você acha que vale mais a pena você começar a investir, então, com o CAD? Se você for comprar um curso, você pode partir pro ArchiCAD. Por que o Tá. ArchiCAD, tá? O Revit é mais utilizado para a parte estrutural, tá? A gente pode fazer acontecer e fazer maravilhas. Mas o ArchiCAD, ele tem uma interface bem semelhante aqui ao AutoCAD, principalmente para essa questão, vocês estão aprendendo AutoCAD agora na faculdade, você fazer essa migração de um programa para o outro, né? Tu conhecendo o básico aqui do AutoCAD, tu consegue pegar bem fácil o ArchiCAD depois, Tá. tá? Então, se tu for investir num curso, investir mesmo, investe no ArchiCAD, mas não deixe de aprender o AutoCAD. Porque, digamos Tá. assim, aqui te surge uma oportunidade, você fala uma segunda língua? Sim. Perfeito. Então, tu pode procurar assim, ó, se tu procurar oportunidades de trabalho remotas em outros países, tu vai dar de cara com o AutoCAD ainda. Tá. Então, por isso é importante ainda a gente aprender esse programa arcaico. Tá bom, Então, então. Obrigada. Oi, de Jéssica. nada. Oi, Olha só, eu queria te fazer uma pergunta que eu estou numa dúvida. Quando tá. a gente faz ali no CAD e Uhum, tem uma linha sobreposta à outra, uhum. eu quero que a linha de baixo apareça sobre a. Ah, Como é que eu sobre a faço? outra. Isso. Uhum, tá. Eu vou mostrar aqui para vocês. Ó.
a minha linha azul que tá por cima da minha linha vermelha, né? Aham. Deixa eu só aumentar a minha tela aqui. Aqui eu tenho. Deixa eu fazer melhor. Cliquei nela, tá? Ela tá embaixo da minha linha azul. Eu quero que ela fique por cima. Eu venho com o botão direito. Vai aparecer essa caixinha aqui pra mim. Eu vou em ordem de desenho, tá? Trazer para frente, clico com o botão esquerdo. Ó, minha linha tá por cima da linha azul. Obrigada. É Não simples. tem nada. É bem simples. E o velho Ctrl Z às vezes também funciona. Ó, já voltou a linha azul para cima. O Ctrl Z funciona bastante, gente. Não tenham medo de, vou fazer tal coisa, vou errar. Dá Ctrl Z. Ctrl Z é vida, tá, pessoal? Mais alguma dúvida? Deixa eu te perguntar, se eu quero ligar, assim, igual tem esse bloco vermelho, né, pra ser a casa. E aí eu fiz ele por partes, então ficou linhas quebradas. Se eu quero juntar todas essas linhas, como que eu faço? Pois é, para juntar essas linhas, o que que acontece? Tu pode. O ideal é não deixar as linhas quebrar, né? Ah, tá. É porque no SketchUp, quando faz tudo quebrado, depois é só selecionar e juntar tudo num grupo, né? E aí eles já ficam Sim, todos. Achei que teria essa opção sim. também Não, no, aqui no dá pra. AutoCAD. Aqui, ó, digamos assim, tu quer selecionar, vamos dizer que tu vai selecionar essas duas partes aqui, tá? Tu quer formar um grupo, né? Tu clica com o botão direito, vem aqui embaixo, grupo, Ah, tá. ó, formou o grupo. Tá. Tá Eu só. simples também, né, de fazer Aham, isso. é bem simplesinho. Tá. É bem simples. Mais alguma dúvida, pessoal? Jéssica, tenho uma Oi, dúvida. oi. Eu estou fazendo a prancha número 1 e nela eu Uhum, preciso colocar as informações, uhum, a ficha técnica, né? uhum. E como que eu vi aqui que tem como colocar o texto? Eu tentei colocar o texto, porém meu texto ficou muito pequenininho. Para eu conseguir ler, eu tenho que dar o Uhum, zoom. A minha tá. preocupação é, na hora que for mandar salvar isso ou imprimir, vai ficar pequenininho? Pois é, se ali pra você tá pequenininho, ó, tá vendo que aqui na minha prancha aqui, tá esse tamanho aqui, né? Vai ser mais ou menos esse tamanho aqui do texto de vocês. Quando eu colocar esse arquivo aqui ali no grupo, você só vai vir, clicar aqui e digitar. Vai, vai escrever o que você quiser escrever. Tu pode utilizar isso daqui, esse arquivo mesmo que eu vou colocar ali, para te pegar o tamanho da, dos textos. Para te aumentar o tamanho desses textos, né, se tu quer, tá muito pequeno já, quero fazer maior. Tu clica nele e vem em escala. Pode aumentar e diminuir ele, tá? Uma outra coisa que eu fiquei de mostrar para vocês antes é a questão aqui das escalas, ó. A minha escala tá 1 para 25. O ideal para uma planta é sempre 1 para 100, né? Então agora tá na escala correta. Então quando eu for colocar na prancha, não preciso estar aumentando e diminuindo nada, só organizar essa planta aqui dentro da prancha. Deixa eu ver se ela. Deixa eu clicar aqui na planta, vamos ver. Agora ela tá bem fora aqui da escala. Ó, cliquei ali, já foi para a prancha na escala correta, no 1 para 100. Não sei se vocês pegaram bem a informação, querem que eu repita, se está tudo ok.
Olha, vou ser sincera, eu não consegui entender, porque eu estava tentando achar a minha escala aqui para ver se eu conseguia Tá, aumentar, mas não localizei. tá. Mas você tem esse arquivo aqui que eu enviei? Esse arquivo aqui que eu enviei no grupo? Eu tenho, só que eu ainda não baixei. Eu tô tentando Tá, criar o meu. tá. Então tu baixa esse arquivo, porque esse arquivo já tá tudo configurado. Tu não vai Tá, precisar perder tempo configurando nada aqui. Ó, tá. como eu mostrei antes, tá todas as linhas aqui, todas as linhas e tá a escala também, todas as escalas configuradas. Isso Tá. daqui, ó, pessoal, que é esse layer madeira, ah, eu acredito que alguns de vocês têm madeira na fachada, vocês vão querer colocar uma achura, né? Vou só dar um exemplo aqui. Vocês vão querer colocar uma achura, vocês vêm aqui na layer, madeira, tá? Aí vocês vão clicar aqui em achura, vão procurar a achura da madeira. Vamos pegar uma achura qualquer também. Aqui embaixo tá da madeira. Ó, uma achura da madeira, que é a madeira que tá na fachada de vocês. Ó, quando vocês clicar nela, ó, ela tem que estar na layer madeira. Vamos ver se ficou certinho aqui, ó. Vocês estão vendo? Ela aparece bem no desenho. Tem que ficar dentro da layer correta, porque se ela tivesse fora dessa layer, tivesse numa outra layer de qualquer outra coisa, ela ia ficar extremamente grosseira e não ia ficar, ó, que nem quando a gente afasta, né? Ela ia ficar assim grosseira, se vocês fossem colocar, imprimir numa layer que tivesse errado. Tá? Então, só para vocês cuidar sempre dessa questão das layers, tá? Mais alguma coisa, pessoal? Eu aprendi mais contigo nessa aula do que com o professor com os 4 dias dele dando aula. Meu favor, gente. Bom, eu fico feliz que você tenha aprendido, então, Kleber. Fico muito feliz. Obrigada. Bom, pessoal, nós temos mais 10 minutos ainda antes de terminar nossa chamada aqui. Vocês querem tirar mais alguma dúvida? Se o arquivo ficou grande, eu acho que se você mandar pelo Telegram, ele aceita os arquivos maiores para mandar para lá. Beleza. Beleza, então acho que vou tentar mandar por lá, então. Muito obrigada. Pessoal, querem tirar mais alguma dúvida? Ou encerramos por aqui hoje? Tô por vocês. Assim, eu falando por mim, né, mesmo, como não entendo muito, então, nossa, já foi uma ajuda, assim, enorme, obrigada mesmo. Ah, que bom. Essa era a intenção. Ah, Ah, obrigada, viu? quando eu iniciei a faculdade, só parar a gravação, que é? O pessoal não vai querer ouvir essa história depois.